Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, hoje, 19º domingo do tempo comum, 9 de agosto, meditemos sobre o Evangelho de São Mateus. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. É interessante esta imagem. Jesus pede para que os discípulos, ou melhor, ordena para que os discípulos saiam sozinhos, para que eles vão sozinhos na barca, enquanto ele despede as multidões. É uma metáfora, na verdade, de Jesus que está se despedindo da humanidade e deixa a igreja, não é, através dos discípulos, agora seguir a sua missão. É como se Nosso Senhor desse um empurrão na barca da igreja com Pedro no leme, para que a igreja agora singrasse o mar revolto da história. E anos depois, sabemos que surgiram as tempestades. Quando São Mateus escreveu seu evangelho, mais ou menos cerca de 40 ou 50 anos depois da subida de Jesus aos céus, ele já estava escrevendo para uma igreja batida pelas ondas, para uma igreja de ventos contrários. Por isso que ouvimos ele escrever no evangelho de hoje: a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário, ou seja, a igreja estava sendo agitada pelas ondas. As águas do mar, ou seja, do mal, das perseguições, estavam entrando dentro da comunidade, pois o vento era contrário. E quais são as perseguições? O que estava acontecendo nesta época? Uma delas, sobretudo, era a perseguição de Nero, não é? Estevão tinha morrido e nesse íntere, nessa confusão toda, São Mateus escreve este evangelho para dizer que Nosso Senhor subiu ao Pai, está na montanha, está junto do Pai, mas está orando. Jesus subiu ao monte para orar. Então, no meio da tempestade da vida, do mar revolto da vida, Jesus intercede por nós. Enquanto Jesus está na calmaria com o Pai, o mundo está revolto, mas Ele é o nosso intercessor. No meio da escuridão da noite, Jesus surge como o ressuscitado, caminhando sobre as águas. Então, São Mateus queria lembrar, diante dessa noite tempestuosa que estamos passando, diante desta barca agitada pelo vento, diante de sinais de morte, Jesus aparece caminhando sobre as águas, sobre a morte, caminhando sobre a morte. Jó dizia: sozinho desdobra os céus e caminha sobre o dorso do mar. Justamente é isso que Jesus faz. Caminhando sobre as águas, ao fazer isso, ele quis dizer que trilha o abismo, que domina o mar, que subjuga o mal, que domina as águas mortais. E a igreja barca nos transporta neste mar bravio. E muitas vezes, habitados pelo medo, confundimos a Cristo que se aproxima de nós, confundimos com um fantasma. E Jesus nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo, coragem, sou eu. É a grande mensagem hoje, na noite da nossa vida. Nós que passamos por esse mar revolto, cada um de nós sofre, cada um de nós está numa tempestade. Por isso, sempre trate bem aquela pessoa que está ao seu lado. Ela trava uma batalha que você desconhece. Mas Jesus se aproxima de nós e diz: sou eu estou contigo, não tenhas medo. E Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem.
Pedro, como estava no leme, ele que é o chefe, aquele que está guiando também a barca, nosso Papa, ele também quer caminhar sobre as águas. E se Pedro vai até Jesus sobre as águas, é porque o homem caminhará também sobre a morte. Nós somos cristãos, né? O que é um cristão? Outro Cristo. O homem pode até matar, mas Deus caminha sobre a morte. E o homem também pode ser gerador de vida. O homem caminha também sobre o mal, o seguidor de Cristo, claro. A imagem destes dois homens caminhando um em direção ao outro, à noite, nas grandes águas da morte, deve permanecer presente em nossos corações, porque de alguma forma nós vivenciamos todos os dias experiências de naufrágios, de perdas, de dores, de desesperanças, de medos, mas saibamos que Jesus caminha ao nosso encontro, ele vem ao nosso encontro, por mais que o consideremos um fantasma, ele é o Deus vivo. A fé nos carrega sobre o abismo, mas nossa fé muitas vezes vacila e então afundamos. Mas nosso Senhor nos toma pela mão. O medo nos abate, mas este evangelho foi escrito para que não tenhamos medo do nosso medo, irmãos. Já que Pedro, a rocha firme, sobre a qual o Pai edificou a sua igreja através do Filho, teve medo, não tenhamos medo da tempestade, pois Jesus vem em nossa direção. Sempre há a mão de Jesus para nos agarrar. É com ela que podemos e devemos contar. Como nos diz o Evangelho, Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro, como segura a mim e a ti. E nosso Senhor se manifesta da forma mais simples. Na primeira leitura, nós vimos o profeta Elias no monte Horebe. E ele ficou ali, no monte, porque Deus iria passar. Mas passou a ventania e a tempestade, mas Deus não estava na ventania nem na tempestade. Passou também o fogo, mas Deus não estava no fogo. E passou ali uma leve brisa mansa e Deus estava na brisa. Então Deus está na fugacidade da vida, na simplicidade da vida, no dia a dia. Dia em grego, né, é de onde vem a palavra efêmero, rêmeras em grego, significa efêmero, que passa. Então, Deus passa no nosso dia a dia, na nossa simplicidade. Não procuremos nos terremotos, nos maremotos, nos grandes sinais. Deus é simples. Por isso que é importante que nós tornemos a simplicidade, o dia a dia, como Santa Teresinha, que procurava fazer a vontade de Deus nas pequeninas coisas, na pequena via. Ela dizia que apanhar uma agulha com amor, o ato de apanhar uma agulha com amor, tem importância, mais importância diante de Deus do que se você tivesse o dom de ressuscitar um morto. Por isso, que valorizemos este momento, agora que você ouve este evangelho, e valorize a pessoa que está do seu lado, a simplicidade, aquilo que poderia até ser banal, pois Deus está na simplicidade. Se nesse momento aparecesse uma planta diante de você e crescesse de forma abrupta, você diria, olha um milagre. Mas o milagre acontece a cada dia, pois a planta vai crescendo a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, a cada ano. Por isso, estejamos atentos a esse Deus que se manifesta na brisa suave da nossa vida. Não só nos maremotos, mas também na singeleza e na simplicidade do nosso dia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.